Abra sua Bíblia lá no capítulo 21 de Atos. Eu vou ler do verso 17 até o verso 26. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Irmão, geralmente numa obra, os últimos capítulos de um livro são os mais importantes. E parece que Lucas observou isso quando escreveu Atos dos Apóstolos. E para que a gente tenha uma ideia de como isso é verdade, a gente precisa relembrar um pouco do esboço de Atos. A partir do capítulo 21, do verso 17, porque a terceira viagem missionária acabou no verso 16, do verso 17 do capítulo 21 até o verso 32, que é o último verso do capítulo 26, você tem Paulo e a sua comitiva passando por 2 cidades, que é Jerusalém e Cesareia, onde o apóstolo vai experimentar a sua primeira prisão, porque na segunda prisão ele não vai escapar e vai ser decapitado. E essa penúltima seção do livro, ela abrange quase 6 capítulos. E a última parte do livro, nós temos apenas 2 capítulos, que é o capítulo 27 e 28, quando o apóstolo chega na capital do império e, numa casa alugada, continua dando testemunho do evangelho da graça de Deus para a salvação dos gentios. E para que nós cheguemos à conclusão de que essa penúltima parte do livro de Atos é importante, e tão importante não apenas pelo fato de Lucas ter separado um espaço significativo na sua obra, quase 6 capítulos, nós devemos ver algumas razões que certamente levaram Lucas a se dedicar um pouco mais nesse registro que nós temos nessa parte do livro. E a primeira razão é a razão teológica, que nós podemos apresentar como sendo um traço característico que você tem nestes capítulos, confirmando
que Lucas está realmente caminhando para um clímax. E a razão teológica é a seguinte: Lucas procura demonstrar nestes últimos capítulos não apenas a trajetória da igreja, mas ele procura demonstrar que o principal líder do movimento cristão, o maior missionário da história, que é o apóstolo Paulo, ele está trilhando literalmente os mesmos caminhos trilhados pelo nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. E há uma indiscutível semelhança no registro destes últimos capítulos, traçando a trajetória do apóstolo Paulo até a sua prisão, com os últimos capítulos que você tem nos evangelhos, que descrevem a forma, a maneira, as características que fizeram com que Jesus Cristo fosse levado até a cruz. Ambos foram rejeitados pela nação da aliança. É um dado muito interessante, né? Jesus Cristo não foi reconhecido como Messias, e o apóstolo Paulo não foi reconhecido como alguém que de fato foi chamado para apresentar o evangelho da salvação para o próprio povo escolhido. Tanto Jesus quanto Paulo foram presos sem motivos. Foram acusados por testemunhas falsas. Foram agredidos fisicamente, vítimas de conspirações secretas. E olha que dado interessante: eles foram julgados 5 vezes, tanto um quanto o outro. 3 vezes no caso de Jesus e 3 vezes no caso de Paulo, o acusado. Que detalhe engraçado: Jesus e Paulo passam pela mesma situação. 3 vezes eles foram levados a um tribunal e o tribunal os declarou inocentes. Você tem isso na história de Jesus e tem na história de Paulo também. Não é uma mera coincidência. Lucas está deliberadamente procurando traçar esses paralelos entre a paixão de Cristo e o Calvário do apóstolo Paulo. Além disso, olha que coisa interessante: por que nós precisamos valorizar imensamente essa última sessão de Atos? Porque nessa penúltima sessão de Atos, nós temos os 2 extraordinários testemunhos de Paulo acerca daquilo que aconteceu por ocasião da sua conversão, que você tem no capítulo 22 e tem no capítulo 26. A conversão de Paulo se dá no capítulo 9. E se nós não tivéssemos o registro do capítulo 22 e do capítulo 26, com absoluta certeza, nós teríamos uma compreensão muito empobrecida daquilo que havia acontecido na conversão do grande apóstolo a caminho de Damasco. Esses 2 capítulos nos fornecem detalhes impressionantes que nós não temos no registro do capítulo 9. E ficaríamos sem essas informações se Lucas não se tivesse dedicado a compor esses capítulos do livro de Atos com esses registros inéditos. E há inúmeros detalhes, eu repito, que são exclusivos nesses capítulos, no capítulo 22 e no capítulo 26. Mas tem uma razão política também, que faz com que esses capítulos sejam importantíssimos do ponto de vista de Lucas, que está escrevendo a sua obra para aquele convertido importante, possivelmente uma autoridade dentro daquele contexto antigo que era Teófilo. Lucas procura apresentar
e é um detalhe que passa desapercebido dos nossos olhos, que as autoridades romanas, apesar de reconhecerem que o cristianismo é uma religião ilícita, as autoridades romanas, elas não são inimigas do Evangelho. É um detalhe que nós perdemos de vista na nossa leitura do próprio livro. E isso pode ser confirmado por algumas evidências que nós não prestamos atenção. Primeira, você sabe quem foi o primeiro convertido gentil? Os romanos não são inimigos do Evangelho, não são contra a igreja. Sabe quem foi o primeiro convertido gentil? Está lá no capítulo 10. Cornélio. E quem era Cornélio? Um centurião romano, um oficial de alta patente do exército, do império, primeiro convertido gentil. E mais ainda, quem foi, ou qual foi o primeiro fruto missionário nas 3 viagens que o apóstolo empreendeu com a sua comitiva no livro? Você sabe quem foi? Primeiro fruto das viagens missionárias registradas por Lucas, a partir do capítulo 13 de Atos. Você tem no próprio capítulo 13. Foi Sérgio Paulo, uma autoridade romana. E mais ainda, Lucas faz questão de registrar em capítulos subsequentes que todas as perseguições sofridas pelo apóstolo Paulo por parte dos judeus que o perseguiram de forma implacável e só não deram cabo da vida do apóstolo porque ele foi milagrosamente salvo por Deus. Mas o Senhor usou como instrumentos para livrar o apóstolo Paulo da saga, né, dos judeus enfurecidos. Ele usou as autoridades romanas. Olha aqui só interessante. Você tem em Atos capítulo 16 isso. No capítulo 17, Lucas repete isso. No capítulo 18, ele diz: novamente as autoridades romanas salvam o apóstolo. E você tem no capítulo 19, de novo, 16, 17, 18, 19. As autoridades romanas salvando o apóstolo. Irmãos, assim sendo, quando nós paramos para pensar que Atos foi composto aproximadamente no ano 56 da era cristã, Lucas, com o seu registro, está procurando dizer o seguinte, que na sua defesa do Evangelho, ele se apresenta como um apologista, para dizer para o mundo dos seus dias que a autoridade constituída, que era o Império Romano, essa autoridade não era inimiga da igreja. Pelo contrário, ela tinha salvo o seu principal pregador em muitas e muitas ocasiões. 56. Mas nós vamos ter um fato significativo, que vai ser a destruição de Jerusalém no ano 70. Irmãos, e quem é culpado de meter a igreja em toda essa confusão não é a própria igreja. E também não é a Roma. Quem mete a igreja na confusão, até que nós temos a diáspora, a destruição de Jerusalém e a expulsão dos judeus por todo o mundo, no ano 70, foi o próprio judaísmo, que sempre interpretou que a igreja
nada mais era do que um novo partido judaico surgindo no mundo. E, rigorosamente falando, a igreja nunca se apresentou como sendo um novo partido judaico no mundo. Na verdade, a igreja era a instituição nova que procurava resgatar a espiritualidade perdida pelo Israel histórico. E que, como crentes, nós devemos interpretar que Israel é uma página virada. Então, nós não temos nenhum compromisso literal hoje com a nação de Israel. Isso aí é tolice. Israel é uma página virada. Eu já preguei que Israel é o relógio do mundo, não sei o quê, aponta para a segunda vinda. Até ali já me deu de presente um livro, o Acelerado Avanço. Qual é o nome do livro? Do Vimalgo. Acelerado Avanço contra Israel, como se fosse a indicação. E toda aquela perspectiva pré-milenista que os judeus vão ser os evangelistas do mundo e Deus vai restaurar o templo, aquele esquema todo. Irmãos, nós não acreditamos nisso. Nós somos amilenistas. E a posição amilenista, a menos que você queira ser pré-milenista, não tem nenhum problema. Mas você vai enfrentar dificuldades históricas e doutrinárias irresolvíveis. Então, se você é amilenista, já é uma página virada da história. Eu não sou pré-milenista. A minha posição é amilenista. E nós lemos aqui o livro que jogou uma pá de cal no pré-milenismo histórico, no pré-milenismo dispensacionalista e no pós-milenismo, para ficarmos com a posição do amilenista, que é a Bíblia e o futuro. Recomendo para você. Se você quiser, eu passo para você o livro em PDF, né? A Bíblia e o futuro. Então, quem meteu a igreja nessa confusão não foi a própria igreja. Foram os judeus que interpretaram o cristianismo como sendo a nova seita judaica que iria surgir no mundo. E para demonstrar que o cristianismo não era esse tipo de instituição, tanto não era que o apóstolo gozou do favor do Estado, sendo libertado várias vezes pelas forças romanas, conforme o registro de Lucas no próprio livro de Atos. E para terminar o livro de Atos, Lucas vai dizer: isso é tão verdade que o apóstolo Paulo não vai se sentir constrangido de apelar para a mais alta autoridade romana, quando ele vai dizer: eu apelo para César. Ora, se o Estado romano fosse inimigo do cristianismo e adversário do apóstolo, ele não apelaria para César. E ele apela para César a fim de que tivesse a sua causa julgada pela instância suprema da autoridade daqueles dias. E aqui vem um detalhe: nessa primeira apelação, o apóstolo Paulo escapa e é solto. É uma notável declaração de que a igreja, na pessoa do seu maior missionário, até então não representava uma agência inimiga do império ou do Estado. Preste atenção, é um equívoco você imaginar que as maiores perseguições da igreja vão se dar no primeiro século. Não vão se dar. As maiores perseguições contra a igreja, elas aparecem no segundo século. A gente pode dizer o seguinte: como é que se explica a
razoável simpatia do Império Romano pela causa cristã até então. A gente explica o seguinte: porque até os dias do apóstolo Paulo, nós não observamos sinais de decadência no próprio império. E isso você vai ter no 2º século. Aí sim, com os judeus expulsos da Palestina, ingressaram na diáspora, que só vai terminar em 1948. É isso mesmo que você ouviu, no século XX, 1948, quando os judeus voltaram para a Terra Prometida. A perseguição do império vai se mover contra a igreja, porque os sinais de decadência do Império Romano vão se tornar cada vez mais evidentes. E nós temos que achar alguém culpado dessa decadência vertiginosa. E isso a partir de Nero, que colocou a culpa nos cristãos por causa do incêndio de Roma. No 2º século você vai ver isso de forma mais intensa, quando as autoridades romanas vão dizer o seguinte: olha, nós estamos em franca decadência e o Império Romano vai cair em 476 da era cristã, no 5º século. Nós estamos em franca decadência porque esses cristãos, eles se espalharam pelo império, cresceram tanto e eles abandonaram os nossos deuses. E os deuses agora estão irados. Uma fantasia, né? Os deuses estão irados porque esses cristãos que se converteram, eles abandonaram a idolatria das divindades romanas. Então o império caiu pesado sobre a igreja, perseguindo-a, especialmente no 2º século. E você vê a perseguição aumentando no 3º século e apenas acabando em 313, no início do 4º século, que é com o Edito de Milão, que foi promulgado por Constantino, né? Então essa é a história que a gente tem que ter em mente, né? E os judeus desaparecem, Israel desaparece do cenário aí, até porque se acaba como nação, só vai ser reconhecida de novo no século XX. Então Lucas, ele procura demonstrar na sua obra que naquele momento do intenso trabalho missionário do apóstolo, ele não podia ser visto como um subversivo, porque o império, o próprio Estado tinha sido extremamente favorável para com ele, livrando das garras dos judeus inúmeras vezes. E muitos romanos, até de alta patente, se convertendo pela pregação do Evangelho através daqueles missionários, primeiros missionários da era cristã. A razão, portanto, de Lucas também é política, ao escrever esses últimos capítulos do livro de Atos. Terceira razão, porque Lucas gasta quase 6 capítulos nessa história de Jerusalém e Cesareia. A razão prática: o trabalho de Lucas também tem o objetivo de produzir estímulo, ânimo nos cristãos primitivos acerca da perseguição. Jesus dedicou parte do seu ministério para dizer para os seus discípulos que a vida cristã tem sobressaltos. Algo radicalmente contrário àquilo que você ouve hoje em dia sobre o Evangelho, né? Creia em Cristo e todos os seus problemas vão desaparecer. Que mentira! O que mais Jesus Cristo ensinou é que professar a fé envolve desafios espirituais imprevisíveis e às vezes até literalmente perseguições físicas, perseguições políticas, perseguições de toda ordem.
E você pode ver que Lucas, ao descrever essa parte da carreira do apóstolo Paulo, ele procura dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que Jesus advertiu que aconteceria com aqueles que professassem o seu nome no meio de uma sociedade ímpia, tudo isso pode ser ilustrado com aquilo que aconteceu na vida do grande apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque talvez você possa imaginar, bem, mas Jesus gastou muito tempo do seu ministério terreno para advertir que os crentes irão sofrer no mundo sem Deus. Mas quem sabe para aqueles que alcançarem algum ofício, tiverem alguma graduação espiritual dentro da igreja, vão escapar. Talvez os diáconos, os presbíteros. E Lucas diz o seguinte: olha, isso não é verdade. Porque aquele que tinha maior credencial em termos de ofício, dentro da igreja primitiva, que era a credencial de apóstolo, foi o que mais sofreu. Então não existe graduação, não existe distinção que possa livrar alguém que professa a fé cristã dos sofrimentos próprios que nós enfrentamos no meio de uma sociedade sem Deus. O objetivo de Lucas também é ajudar aqueles cristãos primitivos nessa questão. E abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, só para ilustrar um pouco daquilo que Jesus ensinou. Nesse capítulo, o mestre diz: olha, o evangelho não é uma empreitada pessoal, é uma obra que ele nos comissiona a fazer. E essa tarefa para a qual nós somos comissionados pelo próprio Salvador é uma tarefa que vai ser exercida inevitavelmente num ambiente hostil. Vai ser sustentada pela assistência do Espírito Santo. Nós podemos dizer, olha, o crente só suporta a hostilidade do mundo porque ele conta com a assistência do Espírito Santo. E essa obra realizada por aqueles que são chamados para professar a fé, ela tem repercussões eternas. E vai enfrentar também, Jesus Cristo diz, estranhas resistências. Porque o mestre vai dizer, olha, regra geral, os inimigos daqueles que professam a sua confiança no Salvador estarão dentro da sua própria casa. E aí o camarada tem um susto. Os inimigos vão começar dentro de casa. E muitas mulheres perderam seus esposos. Porque quando abraçaram a fé, os maridos disseram, olha, estou fora. Você agora abraçou a fé cristã e vai chegar um guarda batendo na nossa porta, vai nos levar preso. Estou fora. E abandonava a mulher. Deixava a mulher sozinha. E a recomendação, e agora? Nega a fé? Larga Cristo e fica com o marido? Não, fica com Cristo. Deixa o marido ir embora. É o que você tem lá em 1 Coríntios capítulo 7. Então, estranhas resistências dentro da própria casa, é aquilo que Jesus nos ensina aí. Mas ele termina dizendo o seguinte: ninguém que tenha sofrido de maneira fiel ao Salvador deixará de receber as compensações ou as recompensas devidas, tanto na vida presente quanto na vida futura. É assim que termina o capítulo de Mateus, né? O capítulo 10. E Lucas procura dizer, ó, tudo isso que você tem no ensino de Cristo pode ser ilustrado na carreira do grande apóstolo Paulo. Como é que a gente pode sintetizar esse texto que nós acabamos de ler? Uma boa síntese do versículo 17 ao versículo 26 parece ser essa aí. Ser discípulo de Cristo
implica sofrer oposição sem razão. Você vai ser hostilizado sem causa. Mas se você quer professar a fé cristã de forma madura, você vai ter que exercitar tolerância em extremo. Um crente intolerante é um mau testemunho, péssimo testemunho para a fé que ele professa. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Crente intolerante é um péssimo testemunho a respeito da espiritualidade que ele professa. Não podemos ser intolerantes. Estaremos comprometendo a nossa profissão de fé. Eles chegam na cidade no ano 56, são hospedados por Minasson, que era um ancião mais idoso do que Paulo, e trata o apóstolo como Paulo, além do que era um gentil convertido, e aquela comitiva chegou na casa daquele homem experiente, não judeu, e nós podemos presumir, a comitiva se sentiu extremamente à vontade na casa daquele ancião, certamente cheio de graça, e que recebeu o apóstolo e a sua turma. Talvez ele tivesse algum recurso, porque ninguém daqueles dias poderia receber um grupo tão grande se não tivesse um pouquinho de cascalho, não é? A despesa não era pouca. E aquele homem recebeu o apóstolo e sua comitiva. E observe o negócio. Foi uma recepção tão cheia de graça por parte daquele homem experiente, que você tem aí no versículo 17 o traço da alegria que se manifestou no meio ou naquela experiência daquela hospedagem memorável, não é? Eles foram recebidos com muita alegria. Deve ser destacado no texto aí uma coisa que nós não podemos perder de vista, é que por mais que o apóstolo e a sua comitiva chegassem na casa de Minasson e fossem recebidos da melhor maneira possível, experimentassem muita alegria naquela receptividade, preste atenção nisso. Eles não poderiam deixar de respeitar aqueles que tinham a responsabilidade do exercício da liderança no meio da igreja daqueles dias. E observe o que diz aí o verso de número 18. Eles foram procurar as autoridades da igreja para ter um encontro formal com elas. E Lucas registra que isso foi feito sem demora. No dia seguinte, Paulo procurou com a sua comitiva Tiago, que era o principal líder da igreja primitiva. Ele ainda era o mesmo homem que havia dirigido o primeiro grande concílio da igreja no ano 50, que você tem registrado em Atos capítulo 15. Não há qualquer referência à presença dos demais apóstolos. Talvez você pergunte, bem, Paulo com a sua comitiva procurou Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, mas o texto diz que Tiago recebeu aquela comitiva na companhia dos presbíteros e os demais apóstolos. É a pergunta. Duas sugestões. Alguns comentaristas dizem, olha, os demais apóstolos estavam em viagens missionárias fora de Jerusalém. William Hendrickson diz o seguinte, olha, alguns apóstolos não compareceram na reunião porque já até tinham morrido. Então você tem essas duas razões que podem indicar
a ausência dos demais apóstolos naquela reunião. Paulo presta um relatório minucioso, você pode ver aí, e não era a primeira vez, a gente precisa destacar isso, não era a primeira vez que Paulo estava dando testemunho do seu extraordinário ministério, autenticado por inúmeras ações poderosas da parte de Deus. Um ministério extraordinariamente bem sucedido de pregação do Evangelho entre os gentios. Você tem no capítulo 9, verso 27. Você tem no capítulo 15, verso 12, o apóstolo Paulo dando relatório para as mesmas pessoas. E você tem no capítulo 18, verso 22, o apóstolo Paulo prestando relatório em Jerusalém. E agora, de novo, quarta vez, prestando relatório minucioso do seu ministério bem sucedido entre os gentios. Mas olha, sabe o que chama a atenção? Paulo está pela quarta vez dando o seu relatório minucioso do seu ministério bem sucedido entre os gentios, mas ainda assim enfrenta estranhas resistências no meio daquela igreja mãe em Jerusalém. Não é um negócio estranho? Estranho. Quem poderia desconfiar das credenciais apostólicas de Paulo? E quem poderia negar os feitos extraordinários que através dele, como instrumento nas mãos de Deus, foram feitos, que foram operados? E a gente pode dizer, irmãos, o maior milagre do mundo. Eu não combinei nada com o liturgo. Até agradeço ao Jonatas. Obrigado pela leitura do texto escolhido. Irmãos, todas as vezes que você quiser usar uma ilustração para demonstrar o extraordinário poder do Evangelho, use essa do texto que o Jonatas leu hoje pela manhã. Uma das coisas mais difíceis do mundo é resolver inimizades. Concorda? Existem parentes que brigam e morrem brigados. Gente rancorosa é o que mais você encontra no mundo. Não é fácil. Não é fácil tratar de rancor. Não é fácil tratar de amargura que estabelece um muro de separação. E o camarada diz assim: olha, tu não passa para cá e eu não vou passar para lá. Está decretado, a nossa separação é eterna. O cara coloca até na eternidade, né? Está separado, né? E você tem no capítulo 2 de Efésios a maior inimizade que já existiu na história. A inimizade entre judeus e gentios. Não existiu nenhum outro tipo de inimizade, por qualquer razão que você possa imaginar, em qualquer esfera, que tenha sido mais difícil, mais complicada do que a inimizade entre gentios e judeus, entre judeus e gentios. Era uma parede de separação. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu preguei o Evangelho e eu derrubei esse muro. Deus derrubou esse muro. Vocês já imaginaram que testemunho? Chegar na igreja de Jerusalém e dizer o seguinte: olha, aquela inimizade que existia entre gentios e judeus, ela acabou. Eles são irmãos, eles estão juntos num só corpo, eles têm um amor fraterno
eles compartilham da mesma esperança, eles fazem parte da mesma família, eles se respeitam como filhos do Deus Altíssimo. Irmãos, que milagre assombroso. E o apóstolo Paulo diz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E tem gente ainda assim, torcendo o nariz na igreja de Jerusalém. Que coisa estranha. E era com o apóstolo Paulo. Irmãos, a evidência da graça de Deus entre os gentios era algo indiscutível. Não havia necessidade do apóstolo Paulo 4 vezes ter que dar esse seu testemunho sobre o poder de Deus manifestado através dele como instrumento na pregação do evangelho para os gentios. E mais uma vez, Lucas apresenta essa situação para os seus leitores a fim de destacar que os gentios que se converteram verdadeiramente através do ministério daquele que é o maior missionário da igreja cristã, aqueles gentios se tornaram verdadeiramente crentes. Não se pode desconfiar da conversão dos gentios. É o objetivo prático que você tem aqui do registro de Lucas. Esses líderes de Jerusalém, talvez a gente possa ouvir assim, Lucas dizendo, esses líderes de Jerusalém, eles precisam se conscientizar que Deus tem uma família, e essa família não é definida pelas estreitas fronteiras éticas da nação da aliança. Deus tem uma família que extrapola essas fronteiras. Os filhos de Deus não são só judeus de sangue, são gentios também, que não são descendentes de Abraão, mas são tão crentes quanto aqueles judeus que se converteram. É o objetivo do autor de Atos. E convém destacar que há 2 razões que fizeram com que Paulo fosse a Jerusalém, tendo no seu coração a confirmação de que essa era a vontade de Deus. O zelo pela salvação dos seus compatriotas. E é interessante, porque ele estava salvando tantos gentios, tantos gentios estavam sendo alcançados para a salvação através do seu ministério, e os seus compatriotas se perdendo. Já imaginaram gentios crentes e judeus perdidos? Aquilo provocava no coração do apóstolo Paulo uma dor imensurável, a tal ponto de, em Romanos, capítulo 9, abra lá, do verso 1 até o verso 3, o apóstolo diz, olha, eu preferiria ser anátema e ver os meus compatriotas salvos. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. E sabe qual é o detalhe importante na história que nós estamos considerando? Ele escreveu a carta aos Romanos justamente na sua viagem a Jerusalém, antes de chegar lá, antes desse texto que nós estamos acabando de ler. Foi quando ele escreveu isso. Uma das razões, portanto, era a impressionante simpatia que Paulo tinha para com os seus compatriotas perdidos, que ele gostaria de vê-los salvos. E a segunda razão era a sua compaixão pelos necessitados da Judéia. A estada da comitiva na cidade tinha o objetivo de entregar formalmente a oferta da igreja gentílica. E preste atenção, aquelas igrejas da Ásia, da Acaia, da Macedônia se juntaram e não eram igrejas ricas, eram igrejas pobres. E elas ofertaram generosamente para suprir aqueles irmãos carentes da Judéia, que estavam passando necessidades por causa da perseguição que havia se abatido sobre
Jerusalém. Lucas não menciona o momento, não teve um culto, não é, de consagração dessas ofertas e tal. Lucas não menciona quando, não nos mostra o fato que levou, ou que confirmou a entrega daquela oferta para os irmãos lá de Jerusalém. Mas certamente no capítulo 24, 17, você tem a informação de que essas dádivas foram entregues. E Paulo julgava muito importante que isso fosse feito. E ele decidiu estar presente quando essa dádiva fosse entregue. Capítulo 19, verso 21, você tem essa informação. E preste atenção nisso, via nessa oferta diaconal que as igrejas gentílicas ofereceram para os crentes empobrecidos da Judéia por causa da perseguição, uma maneira magnífica de, mais uma vez, demonstrar para a igreja de Jerusalém que esses gentios são verdadeiramente crentes. Sabe por quê? Eles têm o bolso convertido. Esses gentios são crentes mesmo, porque eles têm o bolso convertido. Eles deram e deram com força, a gente pode dizer assim, né? Uma boa oferta para ajudar aqueles judeus crentes lá de Jerusalém. Isso ilustrava a solidariedade daqueles irmãos convertidos, gentios, com a família cristã, que era constituída também de judeus, daqueles judeus que estavam em Jerusalém. Irmãos, mas havia uma apreensão por parte de Paulo. Os irmãos da Judéia poderiam ficar ofendidos pela assistência. É um negócio estranho. O ser humano é melindroso, né? E às vezes você tem pessoas passando por dificuldades, quando recebem uma ajuda, se ofendem. Está pensando o quê? Não é? Eu só me lembro, estava contando para a dona Teresa na vigília, a nossa segunda mãe, que nasceu em Afuá, foi criada nos campos de Peixe-Boi, semi-analfabeta, uma criatura maravilhosa, que foi para casa antes da gente nascer e morreu depois de que todo mundo saiu. Uma criatura maravilhosa, a Dinha. E ela era governanta de casa e apertava os parafusos, porque a mamãe e o papai trabalhavam fora, e ela disciplinava a gente conforme a mamãe delegava. Olha, fez tolice, pode disciplinar. E quando a mãe chegava do trabalho, ela dava relatório minucioso, né? E quando a gente fazia uma traquinagem e ela apertava os parafusos, a gente ficava emburrado, né? Trancado. Aí ela descascava uma banana, aí empurrava a banana assim. Aí, e o cara estava emburrado, não quero banana. E ela dizia o seguinte: para com isso, menino, deixa de ser soberbo. Onde é que ela aprendeu essa palavra? Nos campos de Peixe-Boi, lá em Afuá? Não é? Essa é uma memória da minha infância. Deixa de ser soberbo. E às vezes é assim, tem gente assim, né? Que ao invés de receber ajuda, diz: muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Empurra a banana, né? É claro que a pessoa que está querendo ajudar não vai dizer: olha a soberba. Só se tiver muita intimidade, né? Mas frequentemente a gente encontra assim, aqueles irmãos lá da Judéia poderiam reagir assim. Agora, quem são esses gentios que querem nos ajudar? Precisamos deles. Somos descendentes dos patriarcas. É possível, não é? O coração humano é melindroso. Paulo sabia dessas coisas relacionadas com a natureza humana e desejou estar presente. Ele não queria também que aqueles irmãos interpretassem que ele estava agora comprando
a anuência deles para o trabalho que estava sendo realizado entre os gentios. Talvez, por essas questões e outras que nós podemos até presumir, fizeram com que o apóstolo Paulo pedisse encarecidamente oração. Mas você está pedindo oração, meu irmão? Você vai entregar uma oferta. Precisa pedir oração para quem vai entregar? Precisa, meu irmão. O cara pode reagir mal, né? Ele pode interpretar de forma equivocada. E o apóstolo Paulo, então, pede oração. Romanos capítulo 15, versos 30 e 31, você tem isso. Que foi a carta que ele escreveu antes de chegar a Jerusalém, para que ele pudesse fazer aquele trabalho e que Satanás não pudesse se aproveitar de qualquer forma daquela ajuda. E eu quero terminar só mencionando as duas lições do texto. Na vida cristã, é inevitável a experiência com hostilidades gratuitas. No encontro de Paulo e a sua comitiva com a liderança de Jerusalém, ele é informado acerca de alguns boatos que estão circulando a seu respeito. A sua paixão pela salvação dos seus compatriotas não é suficiente para dissipar aqueles boatos. O seu interesse concreto em remediar as necessidades daqueles judeus convertidos também não tem a força de acabar com aquelas más notícias. E o seu notável testemunho, à luz de todo o relato de Atos, irmãos, é alguma coisa que a gente não consegue compreender. É insuficiente para dissipar as suspeitas a respeito do seu ministério. São insuficientes para neutralizar os ânimos daqueles irmãos lá da igreja de Jerusalém. E o texto diz que havia um partido judaizante numeroso, e até Tiago coloca uma cifra exagerada. Dezenas de milhares você tem aí no verso 20. E Paulo é acusado de duas coisas. Olha, estão dizendo que você ensina que os filhos não devem ser circuncidados. Onde foi que Paulo ensinou isso? Onde foi que Paulo disse que os filhos dos judeus não deveriam ser circuncidados? Olha, estão dizendo também que você anda ensinando por aí que os judeus não devem mais guardar a lei. Onde é que está isso? Irmãos, boatos, inverdades acerca do ministério do apóstolo. Irmãos, a história de Atos é suficiente para demonstrar que essas acusações eram falsas. Olhe lá no capítulo 16, verso 3, quando Paulo mandou circuncidar Timóteo. Veja no capítulo 18, verso 18. Ele mesmo fez um voto judaico de nazireado. Como é que ele é alguém que pode ser identificado como insuflador da desobediência aos preceitos judaicos? A acusação, portanto, não tinha qualquer substância. Mas sabe o que era que estava por trás, irmãos? Possivelmente aquele partido judaizante lá da igreja de Jerusalém não estava satisfeito, não ficou satisfeito, não acatou como deveria ter acatado as decisões do primeiro concílio de Jerusalém, que colocou um freio neles, porque eles estavam dizendo o seguinte: para que um gentio seja reconhecido como verdadeiro crente, ele tem que ser circuncidado. E na decisão do concílio de Jerusalém, a decisão da Suprema Corte disse: gentio que se converte não precisa ser circuncidado. Aquilo ficou com uma espinha aqui na garganta deles, não conseguiram engolir. E agora estavam insinuando que o apóstolo Paulo dizia que os filhos dos judeus
não deveriam ser circuncidados e que ele estava insuflando todo mundo a desobedecer à lei. Eu vi assim uma observação do William Hendrickson, que é o melhor comentarista do Novo Testamento que nós temos em língua portuguesa. Ele faz uma observação que, no mínimo, deve nos fazer levar à reflexão. Ele diz, olha, essa tolice da igreja de Jerusalém, esse zelo desmedido pela observância da lei, fez com que a própria igreja estabelecida na Cidade Santa, ouça bem isso, perdesse o seu amor pela causa missionária. Leve para você refletir isso. Talvez não tenha sido acidental que o centro missionário da igreja cristã, conforme o livro de Atos nos ensina, se transferiu de Jerusalém para Antioquia e nunca mais voltou para Jerusalém. E a pergunta é por quê? Parece que aqueles irmãos ingressaram num legalismo que atrofiou a espiritualidade deles. Se o William Hendrickson está certo, eu não sei, né? Se ele não acertou na mosca, mas talvez ele acertou no contorno da mosca. Porque o centro missionário da igreja se deslocou de Jerusalém para Antioquia. E nunca mais voltou para lá. Segunda coisa, na vida cristã, é imperiosa a tolerância. E num grau elevado, mais elevado que você possa exercitar. Diante das falsas insinuações que circulavam a respeito do apóstolo, os líderes da igreja de Jerusalém disseram o seguinte: nós temos uma ideia para tentar dissipar esses boatos de que você é um pregador que está ensinando coisas contrárias à verdadeira doutrina. Você deve assumir um voto. Olha, tem 4 homens que já estão pactuados para assumir o voto do nazireado. Então você se junta com ele. E tem uma coisa: toda despesa relacionada com o voto fica por sua conta. É o que está no texto. Já imaginaram? Uma ideia, né? Bora tentar dissipar essas insinuações, essas dúvidas, essas suspeitas. Assuma o voto com esses 4 homens. Além de todas as implicações disso, pague toda a despesa. Será que Paulo aceitou? O que é que diz o texto? Olha aí no verso de número 26. No dia seguinte, o que é que a gente pode aprender daí? Primeiro, parece que aqueles líderes de Jerusalém fizeram muito pouco para defender a inocência do apóstolo. Não é? Uma primeira coisa que chama a atenção. Segunda, Paulo não foi fraco em aceitar aquela proposta de provar alguma coisa diante da qual ele não tinha culpa. Ele não fraquejou. Paulo tem sido rudemente censurado por acatar aquela ideia, achando seus críticos que ele transigiu com os legalistas, e talvez isso tenha sido a causa dele ter o seu ministério acabado de forma precoce. Mas isso não é verdade. A grande lição da história é a respeito da atitude dócil do apóstolo Paulo ao aceitar o cumprimento de uma obrigação que certamente era indiferente em relação à essência do cristianismo que ele professava e proclamava
no que diz respeito à salvação. Isso iria, de alguma forma, comprometer o seu conceito de salvação? De jeito nenhum. Iria prejudicar o anúncio que ele fazia da salvação pela graça mediante a fé? De modo algum. Ele estava se fazendo fraco para ganhar os fracos, naquilo que não comprometia a sua espiritualidade, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versos 20 a 22. Havia algum comprometimento moral naquele voto? Não. Alguma doutrina estava sob ameaça se ele observasse aquele voto? Também não. E Tiago estava fazendo alguma espécie de barganha com o apóstolo? Também não. Então ele resolveu acatar a ideia para dissipar aquelas suspeitas. Sendo cuidadoso, sempre cuidadoso em evitar ofensas desnecessárias, preste atenção nisso. Uma palavra que o Josafá usa sempre, né? Nós precisamos ter cuidado para não ferir sensibilidades desnecessariamente. Mas tem gente que é mestre em ferir sensibilidades, né, desnecessariamente. Paulo disse, olha, não vou agir assim. Aceitou e mostrou a sua flexibilidade, demonstrando que os seus interesses para com o Evangelho estavam em primeiro lugar na sua mente do que essas outras coisas secundárias ou terciárias da vida eclesiástica. Essa é a nota de rodapé da Bíblia de Genebra, que eu acabei de mencionar. Isso era um ato notório de piedade que o apóstolo estava dando para os judeus. A sua fé não era aquele tipo de doutrina absurdamente inflexível. Não se observa com frequência que a solução provavelmente foi bem sucedida em referência à multidão de judeus cristãos. E geralmente não se observa que a oferta generosa daqueles crentes gentios ajudaram a melhorar a comunhão na igreja que agora estava sendo composta através desses dois partidos distintos, que na verdade era um corpo misto, né, de crentes. A reafirmação do Concílio de Jerusalém, veja aí no verso 25. Quando você tem Lucas registrando que naquela ocasião em que Paulo concordou em aceitar a sugestão, você tem a reafirmação daquilo que foi decidido no concílio em Jerusalém. Esse registro parece apontar para a necessidade de salvaguardar a liberdade cristã, que havia sido conquistada depois daquele embate emblemático contra os judaizantes. Paulo não se demora e obedece prontamente, você tem no verso 26, vai ao templo, cumpre o acertado. E há um comentário maravilhoso que sintetiza a grandeza do apóstolo. Olhe lá, anote também isso nos seus anais de sabedoria. Um espírito verdadeiramente emancipado, tal como aquele que Paulo demonstrava, não é escravizado pela sua própria emancipação. O Bruce acertou na mosca quando fez esse comentário. O que se deve admirar aqui é o equilíbrio e a liberdade de Paulo. Mesmo numa situação extremamente difícil, de conflitos e tensões, devido àquelas circunstâncias históricas, ele tem um comportamento excepcionalmente proveitoso, inspirativo, correto, para nos ajudar. Eu quero concluir com um moto atribuído a um tal de
Rupert Meldenius. Ninguém sabe quem foi esse camarada na história. Mas alguns dizem, olha, isso aí é um pseudônimo, por isso que você não encontra o registro da existência desse camarada. E era um pseudônimo do Richard Baxter. E o mote é o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade ou amor. E é verdade. Devemos perseguir isso. Né? Algumas perguntas para a nossa reflexão. Como é que você tem lidado com aquelas hostilidades gratuitas que muitas vezes aparecem na sua trajetória? Preste atenção, em função da fé que você professa. Não são hostilidades gratuitas em função do time que você torce, nem do nome do político que você votou, não estou falando nisso. Hostilidades gratuitas relacionadas com a sua profissão de fé, seu testemunho. Como é que você reage? Bateu, levou? Não. Não pode ser assim. A virtude da tolerância é uma marca reconhecida do seu testemunho cristão? Você é daqueles que dizem, não, eu sou extraordinariamente tolerante com todos aqueles que pensam como eu. Né? Tem gente que é assim. Extraordinariamente tolerante com aqueles que pensam iguais a ele. Tolerância não é isso, irmãos. Tolerância é respeitar quem pensa diferente. Terceiro, como você espera terminar os dias da sua fé? Paulo está caminhando aqui para o seu desfecho de vida. Ele está caminhando bem. Se espera também de nós que a gente possa caminhar bem.